O escândalo. Depois disse a seus discípulos: é inevitável que haja escândalos, mas ai daquele que os causar. Melhor lhe fora ser lançado ao mar com uma pedra de moinho enfiada no pescoço, do que escandalizar um só destes pequeninos. Acautelai-vos. Então aqui eu acho que Jesus está falando das crianças, né? Correção fraterna. Se teu irmão pecar, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Caso ele peque contra ti 7 vezes por dia, 7 vezes retomar, dizendo: estou arrependido, tu lhe perdoarás. A fé do servidor. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta em nós a fé. O Senhor respondeu: com a fé que tendes, como um grão de mostarda, se dissesseis a esta amoreira: arranca-te e replanta-te no mar, e ela vos obedeceria. Servir com humildade. Quem de vós, tendo um servo que trabalha a terra ou guarda os animais, lhe dirá, quando volta do campo: tão logo chegues, vem para a mesa? Ou ao contrário, não lhe dirá: prepara-me o jantar, cinge-te e serve-me, até que eu tenha comido e bebido. Depois, comerás e beberás por tua vez? Acaso se sentirá obrigado para com esse servo por ter feito o que lhe fora mandado? Assim também vós, quando tiverdes cumprido todas as ordens, dizei: somos simples servos, fizemos apenas o que devíamos fazer. Os 10 leprosos. Como ele se encaminhasse para Jerusalém, passava através da Samaria e da Galileia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos vieram-lhe ao encontro. Pararam à distância e clamaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Vendo-os, ele lhes disse: ide mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, enquanto iam, ficaram purificados, um dentre eles. Boa noite, Pepe. Boa noite, Dylan Godoy. Vendo-se curado, voltou atrás, glorificando a Deus em alta voz, e lançou-se aos pés de Jesus, com o rosto por terra, agradecendo-lhe. O Dylan, na playlist do meu canal, tem a leitura completa da Bíblia, começando pelo Novo Testamento, tá bom? Então, se você quiser ver desde o começo de Mateus, é só seguir as datas, né? Dia 1º de janeiro de 2025. Tá em ordem, né? Pois bem, era samaritano. Tomando a palavra, Jesus lhe disse: os 10 não ficaram purificados? Onde estão os outros 9? Não houve acaso quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Em seguida disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. A vinda do reino de Deus. Interrogado pelos fariseus sobre quando chegaria o reino de Deus, respondeu-lhes: a vinda do reino de Deus não é observável. Não se poderá dizer: ei-lo aqui, ei-lo ali, pois eis que o reino de Deus está no meio de nós. O dia do Filho do Homem. Disse ainda a seus discípulos: dias virão em que desejareis ver apenas um dos dias do Filho do Homem, mas não o vereis. E vos dirão: ei-lo aqui, ei-lo ali. Não saiais, não sigais. De fato, como o relâmpago relampeja de um ponto do céu e fulgura até o outro, isso acontecerá com o Filho do Homem em seu dia.
Mas será preciso primeiro que ele sofra muito e seja rejeitado por esta geração. Como aconteceu nos dias de Noé, assim também ocorrerá nos dias do Filho do Homem. Boa noite, meu filho. Continue acompanhando depois. Vai ficar salvo na playlist. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio que os fez perecer a todos. Do mesmo modo como aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, construíam, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, Deus fez chover do céu fogo e enxofre, eliminando a todos. Será desse modo o dia em que o Filho do Homem for revelado. Naquele dia, quem estiver no terraço e tiver utensílios em casa, não desça para pegá-los. Igualmente, quem estiver no campo, não volte atrás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem procurar ganhar sua vida, vai perdê-la. E quem a perder, vai conservá-la. Digo-vos, naquela noite, 2 estarão num leito. Um será tomado e o outro deixado. 2 mulheres estarão juntas, uma será moendo juntas, uma será tomada e a outra será deixada. Tomando a palavra, perguntaram-lhe então: Onde, Senhor? Jesus lhes respondeu: Onde estiver o corpo, aí também se reunirão os abutres. Lucas capítulo 18. O juiz iníquo e a viúva importuna. Contou-lhes ainda uma parábola para mostrar a necessidade de orar sempre, sem jamais esmorecer. Havia numa cidade um juiz que não temia a Deus e não tinha consideração para com os homens. Nessa mesma cidade existia uma viúva que vinha a ele dizendo: Faz-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo ele se recusou. Depois pensou consigo mesmo: Embora eu não tema a Deus nem respeite os homens, contudo, já que esta viúva está me dando fastio, vou fazer-lhe justiça, para que não venha por fim esbofetear-me. E o Senhor acrescentou: Escutai o que diz esse juiz iníquo. E Deus não faria justiça a seus eleitos que clamam a ele dia e noite, mesmo que os faça esperar? Digo-vos que lhes fará justiça muito em breve. Mas quando o Filho do Homem voltar, encontrará a fé sobre a terra? Pronto, o conhecimento e poder, eu acho que são os nomes que o Senhor coloca a intenção. O fariseu e o publicano. Contou ainda esta parábola para alguns que, convencidos de serem justos, desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, de pé, orava interiormente deste modo: Ó Deus, eu te dou graças, porque não sou como o resto dos homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, pago o dízimo de todos os meus rendimentos. O publicano, mantendo-se à distância, não ousava sequer levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim, pecador. Eu vos digo que este último desceu para casa justificado, o outro não.
Pois todo o que se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Pessoal que está chegando agora no canal, todo dia a gente faz a leitura da Bíblia. É só olhar a playlist, leitura completa da Bíblia de Jerusalém. Começou no dia 1º de janeiro de 2025. Aí é só seguir as datas, tá bom? Porque nós já estamos em Lucas, nós começamos primeiro pelo Novo Testamento. Nós começamos primeiro em Mateus, tá bom? E aí quando terminar o Novo Testamento, aí a gente vai para o Antigo para ler a Bíblia completa. Jesus e as criancinhas. Traziam-lhe até mesmo as criancinhas, para que as tocasse. Vendo isso, os discípulos a reprovavam. Jesus, porém, chamou-as, dizendo: Deixai as criancinhas virem a mim, e não as impeçais, pois delas é o reino de Deus. Em verdade vos digo, aquele que não receber o reino de Deus como uma criancinha, não entrará nele. O rico notável. Certo homem de posição lhe perguntou: Bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão só Deus. Conheces os mandamentos. Não cometas adultério, não mates, não roubes, não levantes falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Ele disse: Tudo isso tenho guardado desde a minha juventude. Ouvindo, Jesus disse-lhe: Uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, distribui aos pobres, e terá um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Ele, porém, ouvindo isso, ficou cheio de tristeza, pois era muito rico. O perigo das riquezas. Vendo assim, Jesus disse: Como é difícil aos que têm riquezas entrar no reino de Deus. Com efeito, é mais fácil o camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os ouvintes disseram: Mas então quem poderá salvar-se? Jesus respondeu: As coisas impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Recompensa prometida ao desapego. Disse então Pedro: Eis que deixamos nossos bens e te seguimos. Jesus lhes disse: Em verdade vos digo, não há quem tenha deixado casa, mulher, irmãos, pais ou filhos por causa do reino de Deus, sem que receba muito mais neste tempo e no mundo futuro a vida eterna. Terceiro anúncio da paixão. Tomando consigo os 12, disse-lhes: Eis que subimos a Jerusalém, e se cumprirá tudo o que foi escrito pelos profetas a respeito do Filho do Homem. De fato, ele será entregue aos gentios, escarnecido, ultrajado, coberto de escarros. Depois de o açoitar, eles o matarão. E no terceiro dia ressuscitará. Mas eles não entenderam nada. Essa palavra era obscura para eles e não compreendiam o que ele dizia. O cego na entrada de Jericó. Quando ele se aproximava de Jericó, havia um cego mendigando, sentado à beira do caminho. Ouvindo os passos da multidão que transitava, perguntou o que era. Informaram-no que era Jesus o Nazoreu passava. E ele pôs-se a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Os que estavam à frente o repreendiam-no para que ficasse em silêncio. Ele, porém, gritava mais ainda: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus se deteve e mandou que lhe o trouxessem. Quando chegou perto, perguntou-lhe: Que queres que eu faça?
Ele respondeu: Senhor, que possa ver novamente. Jesus lhe disse: Vê de novo, tua fé te salvou. No mesmo instante recuperou a vista e seguia a Jesus glorificando a Deus. E vendo o acontecido, todo o povo celebrou os louvores de Deus.